Vamos começar mais uma aula aqui na Academia Daus e essa aula é uma aula mais técnica e que requer muito treino, tá bom? Então eu vou te dar também dicas para você poder treinar aí na sua casa. Essa aula é a aula de flores, flores com bicos, flores com chantilly, rosas. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho dessa diversidade de flores que tem para decorar os bolos, desde a simples até uma flor um pouco mais bem montada, tá? Bom, vamos começar aqui com um saco de confeitar, tá bom? Nesse momento é crucial você ter um bom saco de confeitar. E o meu chantilly, eu vou bater ele aqui mais um pouquinho, mas ele já tá batido, tá? Só vou homogeneizar ele aqui. Ó, escolhi uma cor bem alegre e ele já tá com esse pico lindo, maravilhoso. Olha que lindo! A consistência desse chantilly é incrível, gente. Chantilly Daus é um dos melhores que você vai ter aí para trabalhar e para arrasar no mercado, viu? Não tenha dúvidas disso. Olha, o saco de confeitar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o bico aqui dentro. E aí nós vamos cortar aqui, ó, a pontinha do saco de confeitar. Aí você pressiona o bico assim pra fora, pra você ver se ele tá, ó, pra você conseguir ver aqui, ó, se ele tá o suficientemente pra fora. Por quê? Se os detalhes do bico ficarem assim, ó, pra dentro, dentro do saco, a sua rosa não vai sair perfeita, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. E atenção também. Vou cortar essas laterais aqui. E aí pode ser o saco de confeitar que você preferir, tá? Pode ser esse aqui de plástico bem resistente, pode ser um de silicone, enfim, não tem problema. O importante aqui é o quê? Você não colocar muito chantilly aqui dentro. Por quê? A base do chantilly é gordura. Se você colocar muito chantilly aqui dentro e for trabalhando com ele, o calor das suas mãos, pelo menos as minhas mãos, elas são muito quentes. Então, antes de trabalhar com chantilly, eu gosto até de passar a minha mão num pano molhado ou lavar ela mesmo para cair a temperatura. E se você colocar chantilly demais, quando você perceber, a parte aqui de cima do seu chantilly já não vai estar num estado bom para você trabalhar com as flores, tá bom? Então, coloque assim, de médio para pouco, tá? Vou colocar aqui, ó, você pode abrir aqui na sua mão assim. Se você estiver trabalhando sozinho e tiver um pouco de dificuldade de colocar no saco, você pode também colocar essa parte aqui do saco dentro de um copo, tá? E firmar. E aí vai te dar estabilidade para você poder preencher aqui o seu saco de confeitar. Gente, tô apaixonada na cor desse chantilly. Tá linda! Ó, coloquei aqui no saco. Aí nós vamos fazer o quê? Pressionar aqui, ó, pra ele sair aqui, certo? Bom, esse aqui é o bico 1M, que é esse bico aqui, ó. Esse bico aqui, ó, que eu vou usar para fazer a primeira rosa, é um dos bicos mais conhecidos que você usa para fazer flores nos bolos de chantilly, que é o bico 1M. Ó, com esse biquinho aqui. É importante que você compre de uma marca de boa qualidade. Por quê? Porque tem alguns que tem umas emendas, as pontinhas não estão totalmente retinhas. Então, isso vai dar diferença no seu resultado final? Vai dar diferença no seu resultado final. Então, é importante ficar atento a isso, tá? Mas você pode usar também esse bico aqui, ó, que é o 6B. Ele também faz uma flor muito bonita. Esse aqui, ó, eu gosto bastante, que é o 4B, faz uma flor um pouco mais fechadinha, com um pouco mais de detalhe. Também é um bico muito bonito. O que vai mudar aqui nesse processo é o bico que você vai usar. Por quê? O processo de fazer a flor é um movimento que você vai fazer com a sua mão, contínuo, que você vai parar só no final. E esse movimento é como? É um movimento de um caracol, por exemplo, certo? Para você treinar aí na sua casa e praticar essa flor, o que você vai fazer?
Pegue um tapete de silicone ou uma folha, qualquer coisa que uma folha de papel manteiga, que você possa trabalhar em cima. Como você está começando agora e você precisa praticar isso, treinar isso, quando você for para o bolo, se você começar a praticar na folha, quando você for para o bolo, que você vai mudar a posição do movimento, você já vai estar mais acostumada. Então isso vai te ajudar a ter mais facilidade de começar a praticar no bolo, tá? E quando você for praticar no bolo, a dica que eu te dou é: compra um isopor, desses isopor que tem modelo de bolo mesmo, para maquete, por exemplo. Você compra um, passa rolo filme nele, e aí você compra um chantilly Dawes, bate ele, branquinho, lindo, maravilhoso, já vai prestando atenção no ponto de batimento aí, na velocidade da batedeira, e aí você treina na maquete de isopor com o papel filme. Por quê? Depois você só tira o papel filme, rapa tudo aqui na batedeira e você pode voltar a treinar novamente com esse chantilly, porque é para treino, tá? Aqui em cima, o que você vai fazer é como se você fosse tampar o saco de confeitar. Então você vai pressionar aqui para que o seu chantilly não saia todo por cima. Se você pegar assim, quando você perceber, o seu chantilly já tá todo vazando do saco, enfim, vai virar uma meleca. Então você vai pressionar aqui, ó, pode usar o seu dedo para isso ou só a sua mão mesmo. Pressionou, aqui é onde você vai fazer a força que vai sair a quantidade de chantilly que você quer. E com essa mão você vai fazer o movimento que você tem que fazer de caracol, tá? Então vamos lá. Ó, é como um caracol mesmo. Deixa o chantilly cair. Fez a rosa no tamanho que você quer? Para de espremer e puxa. É isso, é um movimentinho de caracol que você vai fazer. E aí você vai treinando, tá? Treina o espaçamento entre uma rosa e outra. Treina o tamanho da rosa. É importante você treinar o espaçamento entre as rosas e o tamanho delas. Por quê? Quando você for colocar no bolo, se você não tiver a noção desse espaçamento de colocar uma do lado da outra, vai ficar esses espaços aqui, ó. E isso a gente não quer. Então, quando você for treinar, você vai tentar seguir uma linha reta e a mesma altura. E aí, se você quiser riscar no papel manteiga, uma linha, outra linha, para você se manter ali dentro, o treino dentro dessas linhas vão te ajudar a ter padrão quando você for pro bolo, tá? Ó, como por exemplo aqui, ó. Opa. Ó. Tá vendo que as rosas não têm espaço entre elas? É assim que tem que ficar. Feito isso, agora a gente vai fazer as flores no bolo. Bom, eu vou colocar o meu bolo já em uma boleira. Vou colocar ele nesta boleira aqui para fazer as flores. Você pode fazer na sua bailarina, não tem problema. Só é importante você não ter uma bailarina assim, que fique girando muito o tempo todo, por exemplo. Porque senão você vai tentar fazer a flor e aí você não vai ter estabilidade ali, seu bolo vai ficar rodando, tá bom? Então coloquei aqui, nesta boleira. E vou fazer o mesmo... Opa, achei que espirrar em mim. O mesmo movimento aqui com o saco no bolo, tá? Ó, olha só o resultado. E assim a gente vai fazer todo o bolo. Bom, eu vou ir pro outro lado da bancada para vocês conseguirem ver o movimento no bolo, tá? Acho que vai ficar um pouco melhor. Gente, olha só como fica lindo esse bolo. Agora, você tem a opção de colocar um topo de bolo aqui e fazer rosas aqui só nas laterais, ou você também pode fazer no bolo todo. Eu vou fazer aqui no bolo todo, porque a gente não vai colocar um topo, tá? Mas aí fica a seu critério, tá bom? E aqui eu vou começar
pelas laterais. Por quê? Vocês vão ver que depois a gente faz a primeira camada, a segunda camada e aí vai ficar um espaço aqui. Nesse espaço nós podemos fazer uma rosa maior e completar o espaço que vai faltar. Se nós começarmos do meio para fora, pode ser que a rosa aqui sobre muito e aí não é legal, tá? Então a gente vai começar aqui, ó. Você vai ver que acaba sobrando uns espacinhos assim nas laterais. Não tem problema. Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos preencher esses espacinhos, deixando o bolo lindo, maravilhoso, perfeito, como o cliente tem que ver no final, tá? E aí a gente vai fechando aqui esse círculo das rosas, ó. E aí aqui, pra finalizar, a gente vai fazer uma bem aqui no meio, bem bonitona, pra gente tampar ali esse buraquinho e ela vai ficar mesmo um pouco em alto relevo. E aí o que dá pra você fazer também, aqui nessa parte de cima, é fazer algumas assim, ó, que vão ficar realmente em alto relevo, não tem problema. Você pode fazer um pouco menor. Então aqui a gente tem as flores um pouco menor e uma maior. E aí, tá vendo aqui nessas laterais que ainda ficou uma parte do bolo branca aparecendo? A gente vai vir com um biquinho pitanga, ó, só completando. Isso você pode fazer no bolo todo, tá? Não tem problema, você pode fazer pitangas maiores, pitangas menores. Ó, só mesmo pressionar. Quer fazer uma um pouco maior? Pressiona, puxa. Pressiona um pouco mais forte, puxa. Um pouco mais forte, puxa. Pequenininha, só. É só mesmo fazer a pressão, para de apertar e puxa, tá? E aí você vai completando aqui todo o bolo, para não ficar nem um espacinho. Fora que essas pitanguinhas dão um charme, gente. Vocês vão ver no final. Porque aqui nós ainda vamos usar algumas artimanhas da confeitaria, de alguns utensílios, para fazer alguns detalhes no bolo, tá? Isso ajuda você a tampar as imperfeições, ajuda você a deixar o bolo mais charmoso também, tá bom? Ó, esse é o nosso trabalho com o chantilly. E o chantilly Dawes, como sempre, arrasa na textura, na consistência, tá? Você trabalhando com ele dentro dos parâmetros que você deve trabalhar, lembrando sempre em bater ele entre 5 e 8 graus, trabalhar num ambiente que esteja fresco, tá? Ele fica perfeito, gente. Olha que lindeza. Fica lindo. E aí aqui, para finalizar, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou dar uma limpadinha aqui. Vamos retirar esse aqui, que vocês já aprenderam. Esse saco de confeitar. Vou dar uma limpadinha aqui. É muito importante, gente, manter o seu ambiente de trabalho sempre organizado, tá? Limpo. Isso é muito importante, porque se você, por exemplo, trabalha em casa e o seu cliente chega para pegar o bolo e aí você tá no meio daquela bagunça, não sabe onde tá nada, isso não é legal, tá? Isso faz parte do seu trabalho quando o cliente chegar, ser bem recebido, mesmo que você esteja trabalhando em outro bolo, esteja tudo organizado, tá? Não custa nada. E se você começar a ter esse costume desde o início, você vai ver que depois isso vai se tornar natural para você, tá bom?